Olá a todos os amigos, clientes e parceiros do jornal Rede Metrópole Litoral. Temos o prazer hoje de estar com Léo Passos, que é um renomado fotógrafo aqui da cidade e vai falar um pouco da sua vida, da sua carreira para todos nós. Léo, é um prazer enorme ter você aqui para falar um pouco sobre o seu profissional, sobre a sua vida e sobre a sua carreira, para que todos os munícipes possam conhecer você e o seu trabalho. Obrigado. Bom, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Porque eu não sei que hora que você vai estar vendo essa entrevista. Mas obrigado, Roberto. É um prazer receber você aqui no meu estúdio. Para mim é uma honra ter o Roberto aqui me entrevistando. No começo foi bem complicado, assim, porque eu falei para ele que eu era bem envergonhado. Mas estou aqui. E é isso, acho que vai ser um bom bate-papo e eu vou poder explicar um pouquinho da minha história. Com certeza total. Vamos lá. Léo, fala para nós, para que a gente possa conhecer um pouco da sua pessoa, da sua história e do profissional Léo Passos. Tá, gente, então vamos lá. Hoje eu posso agradecer a Deus por viver da fotografia. A fotografia ela foi um divisor de águas na minha vida. Eu amo o que eu faço. E eu falar de fotografia é trazer algumas memórias, né? Eu era de família pobre, acho que como boa parte dos brasileiros, né? Morava num barraquinho no fundo da casa da minha avó, com meu pai, minha mãe e meus 7 irmãos, né? E a gente cresceu ali naquelas condições, né? Precária, um pai pedreiro, trabalhava em obra. Minha mãe faxineira, a vida toda trabalhou em casa de família. E eles sempre batalharam para dar o básico pra gente, né? Pelo menos o básico a gente tinha. Já passei fome, também já ficamos sem luz, já cortaram nossa água. E eu lembro, eu sempre trago essa memória, né? Eu lembro quando cortaram a nossa luz, eu e a minha irmã mais nova, Raquel, a gente esquentando pão na lamparina. Lembra aquela lamparina de querosene? A gente esquentando pão ali, e eu lembro que minha mãe assim, arrumando a casa, e, enfim, então tipo assim, foi uma infância bem complicada, bem difícil, mas como todo brasileiro a gente não desiste, né? Eu sempre tive muitos objetivos na minha vida, pessoas que investiram muito em mim, né? E eu sempre busquei não desapontar essas pessoas que investiram, que acreditaram, né? Que algumas pessoas passaram pela minha vida e sempre falaram assim, você é um menino muito humilde, você é um rapaz muito educado, continua assim que você vai muito longe, você vai chegar em lugares que você não imagina. E eu sempre tive isso na minha mente. Eu não posso desapontar essas pessoas que um dia acreditaram em mim. Então, eu sempre busquei ali fazer tudo certo e o possível para poder dar bem, né? E aí a fotografia, ela entrou na minha vida ali por volta dos meus 13 anos. E por incrível que pareça, né? Eu comecei na fotografia, gente, que eu amava aquela série que passava na Record, que é aquela CSI, Investigação Criminal. Gente, eu amava essa série de um jeito assim, eu amava, pra mim era um desenho, era como se fosse um desenho, né? E aí na minha vida, eu sempre sonhei em ser policial e sempre sonhei em ser fotógrafo. E aí eu descobri dentro dessa profissão, na área criminal, que tem essa função, que é você ser fotógrafo e ser perito criminal. E ser policial, né? Que é o perito criminal. E aí, dali comecei a minha trajetória. Comecei a estudar fotografia, ganhei uma câmera bem simplesinha no começo. E depois, passando os anos, eu consegui comprar uma câmera um pouquinho melhor, que foi uma Nikon. Aquelas Nikon vermelha, né? Para quem é da área e sabe que a Nikon vermelha é a boa parte da galera teve, né? E foi. Eu lembro que eu pegava a minha irmã, jogava ketchup nela assim, ó, aí montava a cena de crime, pegava meu outro primo lá e colocava a digital dele na faca, nos brinquedos que a gente tinha.
eu tirava foto, eu interrogava, eu era tudo, né? E dali foi a minha paixão, começou a minha trajetória na fotografia, e eu não sabia que hoje eu estaria aqui, falando com o Roberto, contando essa história para vocês. E desde então, é isso, desde então eu tô aqui hoje como um fotógrafo profissional que vive da arte, né? Muito bem, pois bem. Então aqui você já falou como surgiu o desejo no seu coração de ser um profissional na área. E tem um fato interessante que nós estávamos conversando, inclusive, sobre a sua profissão. Você foi fotógrafo do Exército. Conta para nós como foi essa passagem da sua vida. Bom, essa história, eu vou te contar assim, a história do Exército foi bem engraçada. Por quê? Eu não queria servir. Eu falei que não queria servir, não queria de jeito nenhum. Para mim, o Exército não estava no meu cronograma de vida, né? Porque eu estava no camp, nessa época eu era menor aprendiz, eu já trabalhava numa empresa e a empresa falava que ia ficar comigo. Aí, como eles falaram que ia ficar comigo, eu falei, foi no mesmo período, assim, casou um período de eu ir me alistar. E lá no alistamento eu falei que eu não queria servir, porque eu já tinha esse convite da empresa, né? Ah, você vai ficar com a gente, você vai trabalhar com a gente e tal. Aí eu, então não vou servir. Aí, enfim, falei que não queria servir. E aí eu entrei de férias, a empresa faliu. A empresa faliu. E os caras me mandaram embora. Eu era menor aprendiz, eu fui o primeiro a ser cortado guilhotinado, gente. Fui guilhotinado, o primeiro a ser cortado ali. E aí eu falei, mano, e agora? Tipo, falei que eu não queria servir. Eu falei que a empresa me mandou embora. Eu falei, mano, tá bom, então é isso, vou aceitar, vou ver outra coisa, a gente se reinventa e bola pra frente. Aí tá bom, fui lá, jurei a bandeira. E aí no final, você falou que isso é algo raro de acontecer, tá? No final que eu jurei a bandeira, o rapaz lá da junta militar perguntou assim, olha, quem aqui no dia estava com dúvida de querer servir e quer tentar uma oportunidade de novo? Aí eu falei, cara, é eu, mano. Pra mim. E aí, dos 100 e poucos jovens que estavam lá jurando a bandeira, só eu e mais um rapaz voltou. Eu fui, consegui ser ingressado e dali começou meu trajeto. Então, tipo, eu fui pro Exército, aí passei todo o processo ali de adaptação, né, de formação. E quando eu fui para a área de especialidades, né, que era depois do passo da área da formação básica, você vai para a especialidade, eu me jogaram na cozinha. Porque antes, deixa eu te contar, gente. Antes de eu entrar para o Exército, eu fui trabalhar numa padaria. E aí eu acabei virando auxiliar de padeiro lá nessa padaria. E aí quando eu fui para o Exército, eu falei pro rapaz que eu era padeiro, né, que eu era auxiliar de padeiro, e ele me jogou na padaria. Só que eu odeio acordar cedo, gente. Eu odeio acordar cedo. E a padaria abria 3 horas da manhã do quartel. Então você tinha que chegar lá para poder fazer o pão, assar, fazer a massa. E 5 horas da manhã os militares já estão tomando café. Tá pronto. Então, tipo assim, fazer eu acordar cedo não vale. Hoje não, hoje em dia a gente assume algumas responsabilidades. Mas antigamente eu falei, não, eu odeio acordar cedo. E aí eu cheguei lá e falei, olha, eu não me dou bem na cozinha. Eu também tiro foto, eu sou fotógrafo. Tal. E aí ele fala assim, tu é fotógrafo? Então a gente vai ter uma sessão aqui que a gente vai te colocar. Me jogaram na Relações Públicas. E na Relações Públicas eu cheguei lá e eu fiquei com a função de fotografar. E foi, tipo assim, acho que a melhor coisa da minha vida que aconteceu. Como eu falo, o Exército, ele me abriu muitas portas. Eu sou muito grato ao Exército. As pessoas, os militares que estavam lá, meus chefes, meus superiores, subordinados, meus pares também, pessoas que acreditaram em mim, gente, porque o Exército me deu uma oportunidade única, assim, tanto na fotografia quanto a experiência de vida, sabe? A minha formação também, porque eles investiram muito na minha formação. Então eu sou muito grato. Assim. Então eu entrei lá na Relações Públicas na função de assistente de Relações Públicas com a função de fotógrafo.
Então eu era fotógrafo, cobria as principais atividades do quartel, as operações, até que um dia Deus olhou para mim e falou: agora você será reconhecido, que isso aí depois eu vou, né, jogar um pouquinho mais para frente. Mas foi assim, eu me tornei fotógrafo do Exército, já formado, eu era formado. Quando eu fui para especializações, eu entrei na área de relações públicas e lá, dentro da relações públicas, eu era o fotógrafo da sessão. Então, tudo que englobava fotografia e filmagem, eu estava lá e eu era responsável. Muito bem. Você fez um comentário, inclusive, na primeira questão, e fez agora novamente, que é um fato da gente dar valor a quem investe em nós, a quem acredita no nosso potencial, né? E isso tudo gera, né, o assunto que a gente vai entrar agora. Né? Nós sabemos que você é um fotógrafo premiado, inclusive tem fotos suas também que são premiadas, que você tirou lá no Exército. Conta um pouco para nós sobre esse momento, essas premiações, o que elas agregam em você. Bom, realmente eu recebi algumas premiações, tanto civis quanto militares, né? E, que eu falo, hoje eu posso me considerar um bom fotógrafo. Não o melhor, mas um bom fotógrafo. Por quê? Porque eu concorri com bons fotógrafos e fui reconhecido. Então a gente pode ser considerado bom no que a gente faz quando você concorre com outras pessoas que são boas também e você ganha. Então, eu já vim projetando, né, esse concurso. Quando lançou o concurso, a primeira, a segunda, a terceira edição, eu cheguei a participar, só que eu não fui premiado. E aí, quando iniciou o quarto festival, eu falei, não, agora eu vou produzir algo que vai ser o carro-chefe. Assim, eu preciso ganhar, eu preciso ser reconhecido pelo que eu faço, porque assim, lá no quartel, tinha muito aquela questão, tipo, até que ponto precisamos ter um fotógrafo? Alguém colocou na cabeça isso. Até que ponto é importante ter um fotógrafo no quartel? E aí eu falei, não, da mesma forma como o cozinheiro é importante, da mesma forma como o motorista, o eletricista, o contador, enfim, o auxiliar administrativo do quartel era importante, a minha função também deveria ser importante. Só que eu precisava mostrar isso para eles, né? Então, eu comecei a planejar isso. Então, assim, além de, lá no quartel, eu já entregar um material bom, fotos muito boas, sempre estavam sendo utilizadas pelo Exército, saía nos portais, nas redes sociais do Exército, ou do próprio Comando Militar do Sudeste. Eu precisava demonstrar um pouco mais. Queria ir mais além, até onde eu pudesse ir, eu queria. Então, foi onde, quando eu fui para uma operação que teve lá em Formosa, e eu falei, é daqui que eu vou tirar. E eu fiquei já ali uma semana produzindo fotos. E eu fiz bastante fotos. Só que ainda não era aquela foto, Roberto, que quando a pessoa olhasse para ela, o cara ia falar, meu, essa foto é top. E ainda não tinha. E aí, no penúltimo dia, teve um exercício lá, noturno. E eu projetei toda a foto na minha cabeça. Assim, eu falei, meu, se eu fizer isso, vai dar esse efeito, vai dar esse... E aí eu peguei, quando teve o exercício, que foi um tiro noturno num blindado antiaéreo, eu consegui projetar a foto, fiz uma longa exposição, um tiro traçante. Meu, foi a coisa mais linda, assim. E quando eu olhei aquela foto, assim, falei, mano, é ela. E aí eu mostrei, eu lembro que tinha um subtenente lá, que ele era da comunicação social do Exército, que ficava em Brasília, né, do Seconsex. Eu mostrei pra ele, falei, olha, eu subi essa foto. E ele, cara, essa foto é muito boa, passa ela pra mim. Eu falei, não vou passar pro senhor, não. Poderia tomar uma cadeia ali? Poderia, né? Aí eu falei, não vou passar pro senhor, não. E não passei, guardei aquela foto e eu comecei a mostrar aquela pesquisa social, né? Mostrava pra um, e aí,
cara, essa foto é muito boa. E, ó, cara, que foto maravilhosa. E aí eu peguei essa foto, segurei ela, dei só algumas correçãozinhas e foi ela. E quando eu vi, eu já estava entre os 10 melhores do Brasil, depois já estava entre as 3 melhores e foi ali eu ganhei em primeiro lugar o Festival de Fotografia Militar, depois de 6 anos buscando reconhecimento da força. Eu ganhei, tipo assim, é que falar parece que não, mas você concorrer com todas as unidades militares do Brasil, que são mais de 2.000 unidades espalhadas pelo Brasil, e você ser o vencedor de todo o Brasil, né? A gente fala que o Brasil ele tem tamanho continental, né? É um país de tamanho continental. Então você ganhar em primeiro lugar e ser reconhecido por isso é tipo assim, é prazeroso, né? É parar e refletir, falar, caramba, eu consegui isso, cara. E foi, eu só caí minha ficha quando eu estava lá em Brasília, que eu fui condecorado, que eu recebi lá. Então, tipo, é prazeroso. E o outro, né, meu primeiro festival civil que eu ganhei, também ela é muito importante, que foi o Brasília Photoshow, que é um concurso internacional de fotografia que você concorre com gente do mundo todo. E ali eu mandei uma foto, que eu amo essa foto, eu falo que é a foto mais linda, do pôr do sol mais lindo, que inclusive deu o nome dela de O Céu de Tinta, né, que ela parece que foi pintado por Deus mesmo, assim. E eu mandei lá e eu fiquei também entre as 400 melhores fotos do mundo, e na minha categoria ali eu devo ter ficado entre o quinto melhor. E aí eu não ganhei a premiação mesmo assim, mas eu ganhei uma menção honrosa dos 400 melhores fotógrafos do mundo. E é isso, e tá ali o certificado, né? Tá, depois o Roberto vai mostrar para vocês. Mas é um prazer também ser reconhecido dessa forma, né? E é isso, eu já tô querendo outros concursos também, porque é legal você se desafiar e você mostrar o quanto que você é bom no que você faz, né? Pois bem, depois de toda essa história excelente do seu profissional, uma história que faz a gente realmente viajar, né? Você agora trabalha com público, é um profissional reconhecido no público também, no meio público. Quais os serviços que você presta? Bom, então, trazendo um pouquinho assim, né, do que a gente entrega hoje, então todo esse resumo, assim, fez hoje a pessoa que eu sou e o profissional que eu sou, né? Então, hoje a gente trabalha com casamentos, com 15 anos, com aniversários infantis, com ensaios profissionais para empresários, público, né? Cantores, que a gente chama de posicionamento de imagem. A gente trabalha com comercial, com campanha, tanto na área de foto quanto na área de vídeo. A gente, basicamente isso, ensaios infantis. Então, a gente hoje atende um pouquinho de cada coisa, né? A gente faz um pouquinho de cada coisa e a gente consegue atender todo o público, que nem eu falo. A minha missão hoje, né, que antigamente a minha missão era outra, né, quando eu estava lá no Exército, mas hoje a minha missão é eternizar momentos únicos de pessoas maravilhosas, né? Acho que todas as pessoas com quem eu já atendi, elas sempre retornam e falam, Léo, seu olhar é diferente, você tem uma energia diferente e não vejo a hora de estar com você de novo. Então tenho vários feedbacks dessa forma, a galera gosta bastante e a minha missão é essa, eternizar o momento. Então hoje a gente atende um pouquinho de cada coisa, até que eu falo, se você comer somente uma comida, uma hora você vai enjoar. Então você come um pouquinho dali, come um pouquinho daqui, come um pouquinho dali, come um pouquinho daqui, você não enjoa nunca, né? Então, eu ainda não defini algo assim que eu quero focar, mas hoje eu atendo um pouquinho de cada coisa, né? Eu já atendi grandes marcas do Brasil, já fotografei grandes artistas também, grandes influenciadores. E, então é isso, tipo, um pouquinho de cada coisa ali.
a gente atende, e é isso. E a fotografia é incrível. Muito bem, a gente percebe até a emoção quando você fala assim, porque é algo que toca lá no fundo, né? Sim, sim. E nesse momento, passa para nós as suas redes sociais, seus contatos, para que todos os clientes que necessitem do seu trabalho possam te encontrar com mais facilidade. Bacana, gente. Então, ó, meu WhatsApp é 13 981 37 34 19. 981 37 34 19. O meu Instagram é @leopassosartes, com T mudo e S no final. Leo Passos Artes, tá? O meu endereço fica aqui na rua Mato Grosso, 970, próximo da 14 bis. E quando você vir me procurar, eu estarei lá no WhatsApp para te receber, para tirar todas as dúvidas, para entender você, porque antes de a gente ter o cliente, a gente precisa entender o que o cliente quer. Então eu vou te entender e vou me colocar no seu lugar para a gente poder estar lá no seu evento e fazer fotos incríveis e registrar um momento maravilhoso. Muito bem. Léo, é um prazer enorme ter você aqui no Jornal Rede Metrópole Litoral. Foi muito bom ter essa conversa com você. Como eu falei, é uma conversa que leva a gente a outros lugares, a outro patamar, a uma experiência muito, muito interessante. Gostei muito de estar com você e me coloco já, né, eu e a equipe do Jornal Rede Metrópole Litoral, nós nos colocamos à sua disposição para tudo aquilo que você precisar. É só contar com a gente aqui, que estaremos aqui para te atender. Muito obrigado, Roberto. Foi um prazer enorme estar aqui, tendo esse bate-papo com você, falar um pouquinho da experiência, até porque a gente nunca cai de paraquedas, né? A pessoa fala, que legal. A gente não cai de paraquedas, a gente tem uma trajetória, às vezes não é uma trajetória fácil, e poder contar um pouquinho, né? Porque se a gente for parar para contar, esse vídeo aqui vai longe, mas parar para contar um pouquinho da história e poder falar para as pessoas, né? O quão difícil é a trajetória, mas o quão prazeroso é depois que a gente chega, né? Passa a linha de chegada ali, o prazeroso que é. Então, eu agradeço você por me dar essa oportunidade de contar um pouquinho da minha história e de me colocar à disposição do Jornal Metrópole, de todos os seguidores. E é isso, né? Colocar à disposição de vocês aí para outras vezes estarmos batendo, falando um pouquinho mais e conversar um pouquinho mais. Muito bem, muito obrigado. Valeu.